Aí, ó, vamos ver lá se tem alguma palavra fiscal lá ou fiscalização. Será que tem? Não tem. De onde que a gente tirou esse negócio que o Conselho tem que fiscalizar? De onde que a gente tirou isso? Não é isso que a lei está falando. O Conselho é o órgão público, tem que fazer o que está previsto na lei. Olha, a gente tirou isso de um contexto. Qual é o contexto? Todos nós, cidadãos, somos fiscais da administração pública. Esse é o fiscal cidadão. Mas aqui nós estamos falando de um órgão público. Nós não estamos falando do fiscal cidadão. Estamos falando de uma ação de um órgão público. Então não é fiscalizar. Fiscalizar é o seguinte, lá no Ministério Público, nas atribuições do Ministério Público, está escrito lá na lei que tem que fiscalizar. Lá na vigilância sanitária está escrito lá que a atribuição da vigilância sanitária é fiscalizar. Lá nas atribuições dos fiscais da Fazenda, está escrito que é fiscalizar. Nas atribuições dos fiscais de postura aqui do município, está escrito que é para fiscalizar. E ele tem uma metodologia lá e tem documentos próprios de fiscalização. Não tem documento próprio de fiscalização do conselheiro. Tem dos fiscais, de verdade. Então é preciso a gente largar um pouco esse discurso de fiscal e concentrar aqui, ó, atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Acho que é um recado duro aqui que eu estou fazendo, porque eu ando cansado mesmo de... como é que é? Você planta uma mudinha aqui, aí o cara vem e joga um balde de água assim e arranca a mudinha. E continua a fiscalizar, fiscalizar e fiscalizar. Pode passar, por gentileza? Isso é interessante porque nós tivemos outras palestras, né? Tem conselheiros que têm essa visão. Sim, não, e tem muitos palestrantes é cultural, que têm essa visão. é cultural. Mas se a gente for olhar, né, a fala do Neuzinho é muito interessante porque, pela própria lógica da composição do conselho, não é um órgão fiscalizador, porque tem representantes do gestor, lá dentro, tem representante do gestor, tem representantes dos servidores da saúde, necessariamente. Ora, como que, às vezes, uma pessoa de confiança da própria secretária que está lá dentro vai fiscalizar ela? Não. Sim, sim. Eu acho que a palavra dele foi tão precisa e importante, porque não é isso que é o objetivo do Conselho de Saúde. É o quê? Controlar, atuar na formulação de estratégias e no controle. Eu estou entendendo o que o senhor quer dizer, não é fiscalizar, mas controlar para a qualidade da execução da política pública, contribuir para a melhoria das decisões, né? Decidir também, né? Participar do processo de decisão. Se for que eu estou entendendo. Olha, mas é isso mesmo. Você complementou muito bem e me deu a oportunidade aqui para ampliar um pouco essa compreensão. É preciso que a gente tente responder a seguinte pergunta. O que significa controlar? Por que está dizendo que o Conselho tem que controlar? Tem que fazer as perguntas. Como é que a gente controla? O que a gente tem que fazer para controlar? Acompanhar, monitorar. O mecanismo correto de controlar é monitorar, não é fiscalizar, é monitorar. Quando você monitora, você cria as condições básicas para você avaliar depois. Quando você fiscaliza, você não cria condição de avaliação. Você emite o documento fiscal e ponto. Se tiver multa, aí o conselheiro não tem isso. Bom, a outra coisa é o seguinte, a tarefa de controlar é tarefa de qual atividade? De qual ação? A tarefa de controlar é a atribuição, é a ação de quem administra, de quem faz gestão. Então, o Conselho atua
na gestão. Ali, atuar na formulação é atuar na gestão. Atuar no controle é atuar também é uma atividade de gestão, de quem administra. Não é atividade fiscal. É de cogestor, no caso do conselho, né? De cogestor. O que é atuar e não executar? O secretário de saúde é responsável pela execução. O conselho, ele é corresponsável pela gestão, mas não é corresponsável pela execução. Ele é corresponsável na formulação e é corresponsável no controle da execução. A execução é do secretário, responsável da secretária. Aí não dá também para o conselheiro chegar nas unidades dando ordem para servidor. Porque eu sou autoridade aqui, eu sou conselheiro. É preciso entender que isso não tem nada a ver. Eu também ando meio cansado dessa palavra parceria. Até porque a maioria das parcerias que eu estou vendo não são parceiros. São enganadores de parceiros. É diferente. O que eu digo é o seguinte, ele é corresponsável, na verdade não é uma parceria, é uma corresponsabilidade. É uma corresponsabilidade. O conceito de parceria é o seguinte, nós temos objetivos comuns. Eu tenho uma parte da condição de resolver esse objetivo, de alcançar esse objetivo, você tem uma outra parte da condição de ajudar a chegar no objetivo. Então nós combinamos aqui, você entra com a sua parte e eu entro com a minha. As parcerias que estão acontecendo hoje no serviço público, o cara entra só com a cara e a capacidade de articular a negociação. A condição toda é dada pelo Estado. E dizem que isso é parceria. E ainda escreve na legislação que é parceria. Está errado. Está fora do conceito de parceria. Não volta, passa. Nosso tempo de terminar. Tá. Muito bem. Então, essa é a segunda lama, que aí a gente destrincha o negócio como é que é o negócio? Do papel do conselho. Lembra que nós falamos de manhã que a primeira coisa que o conselho tem que aprender é identificar os problemas. Então, para atuar na formulação, ele tem que atuar na identificação dos problemas relacionados aos riscos, à saúde da comunidade, aos adoecimentos das pessoas, à organização e funcionamento dos serviços e das redes de atenção, à qualidade da gestão do sistema de saúde, dentre outras coisas. Ele tem que atuar nisso. Atuar na formulação e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Pode passar? Bom, organização do conselho. Aí nós trabalhamos de manhã. Isso aqui vai passar rapidinho. A estrutura legal. A lei de regulamentação está de acordo com a legislação geral? Nós já identificamos aqui que não está. O que quer dizer que nós temos o desafio de arrumar essa lei. Via de consequência, o regimento também tem que estar de acordo com a lei. Se vai mexer na lei, depois tem que reformular o regimento. Muito bem. A estrutura organizacional. O plenário, mesa diretora, comissões intersetoriais e secretaria executiva. Essa é a estrutura organizacional de um conselho. Aí, pelo que nós estudamos de manhã, a parte de secretaria executiva não está atendida. O item comissões intersetoriais permanentes, me parece também que não está atendido. Tem? Existe? Não, né? Comissões, acho que não, né? Tem comissões aqui? Não. Conselho. Não tem comissões ainda. Não. Tem mesa diretora e tem plenário. Mas o que significa aquelas comissões da Secretaria Executiva? É o apoio que o Conselho precisa para fazer, para cumprir as atribuições. Se ele não tem esse apoio, você não resolve as atribuições do Conselho só com o plenário e a mesa diretora. Se fizer desse jeito, é mais ou menos uma coisa que eu já vi contar que existe por aí, que reúne o plenário, quando é possível, que às vezes não dá quórum, aí faz uma ata, deliberou, aí sai na casa dos conselheiros colhendo a assinatura. Eu já vi dizer que isso acontece. Então, se deixar só a mesa diretora e o plenário, o que vai acontecer vai ser isso.
Se você pega e cria as comissões para poder trabalhar, fazer as ações de formulação, estudar os assuntos para poder formular, estudar os assuntos para poder controlar, aí sim, aí você tem uma produção e dessa produção vai sair decisões com qualidade, porque esse produto final ele tem que estar fundamentado, tem que estar na forma da lei. O que é que vai acontecer? Se o Conselho produzir um relatório, um parecer e emitir uma resolução embasada na lei, não tem como o gestor não homologar ela. E o gestor homologou, ele tem que cumprir. Aí sim, aí nós andamos para frente. É importante esclarecer que essas comissões, elas são formadas de acordo com as demandas do próprio plenário, né, do próprio conselho. Lá no Conselho Estadual, por exemplo, nós construímos a muitas mãos, teve muita gente participando da política estadual de educação permanente para o controle social, que pode até complementar, mas é diferente da política estadual de educação permanente em saúde, não é? Não tem a política, né, Leila? Então, tem a política de educação permanente para o controle social. Então, nós temos uma comissão de educação permanente dentro do Conselho, que vai discutir o quê? As ações de educação permanente para o controle social. Lembra do curso que o venerando falou? Que mais cedo, que tem o curso e tal. Então, essas situações de educação permanente passam por essa comissão. Tem a comissão de políticas de saúde, que discute as diversas políticas, né, da Secretaria Estadual de Saúde, e tem a comissão de finanças, financeiro, que discute a questão principalmente de olhar os planos de saúde, os balancetes, se está de acordo com o plano da execução. Então, são de acordo com as necessidades da própria Secretaria e do Conselho. Muito bem. Pode passar, doutor? Olha lá, ali nós já discutimos de manhã, que trata do detalhamento da estrutura, né? Estrutura física, né? Ali nós já falamos mobiliário. Lá, computador, internet de banda larga, projetor de imagem, caso tenha necessidade, caso tenha condições, quer dizer, aí cada município tem que discutir a estrutura dele. Por isso que nós perguntamos de manhã, o Conselho já estudou esse assunto, já procurou definir qual é a estrutura que ele precisa, que é necessário para ele trabalhar. Cada realidade é cada realidade. Você tem que estudar isso e fazer a proposta. Pode passar? Lá no Conselho Estadual de Saúde, sem projetor, não tem jeito. A outra coisa é que nós temos lá, por exemplo, aqui no município deve ter também, uma estação de comunicação à distância no sistema Skype, né? Para você fazer reuniões à distância. Lá no Conselho Estadual tem. Então, o que acontece? De repente tem que fazer um assessoramento aqui, mas a estação de Skype está lá no gabinete da secretária. Tem que negociar. Ir lá, agendar, ligar, tal hora nós vamos entrar e tudo mais. Aí vai ter uma pessoa no Conselho Estadual de Saúde para usar essa tecnologia para assessorar o Conselho Municipal de Saúde. Mas é só o Conselho Estadual, nesse caso, assessora só o Conselho Municipal de Saúde? Não. Assessora a secretária também. Naquilo que for pertinente, assessora. Não tem problema nenhum. E aí, essa proposta de instalação dessa tecnologia não foi assim uma coisinha só porque é bonitinho, porque é moderninho. Não. A proposta é para atender necessidade mesmo. Inclusive hoje, né, porque o Conecta SUS, né, nós estamos instalado na secretaria. Agora, nesse momento, a gente está acontecendo uma capacitação, por isso a Valéria está presente, da equipe da vigilância, sobre o SUS. Via Skype. Aí, tá vendo? E está fazendo Conecta SUS. Vai tomar tá vendo? Para fazer esse bloqueio, né, desse SUS instalando no Estado. Mas é isso. Pois nada impede que o Conselho Municipal de Saúde, quando precisar, tenha acesso, só agendar. Precisa de agendar, né? Então, a parte humana lá é o seguinte, tem que avaliar a necessidade de pessoal, assim, quantidade e qualidade. Aí eu já falei de manhã,
Do ponto de vista de qualidade, a pessoa pode ter um currículo enorme. Quando ela entra dentro do conselho, ela tem que aprender. Não é a mesma coisa de trabalhar na assistência farmacêutica, na atenção básica, não é a mesma coisa. Ah, não, eu tenho um escritório de advocacia, eu sei tudo. Não. Quando você entra dentro do conselho, você tem que aprender todo o conteúdo de orientações legais que tem no Sistema Único de Saúde, no sistema, e tem que aprender a política de participação social brasileira. Aí o assessor do conselho lá tem que saber disso, porque senão como é que ele vai assessorar o conselheiro? Ah, mas como é que vai fazer? Eu vou botar a pessoa aqui, ela não sabe esse negócio, como é que vai fazer? Articula com o Conselho Estadual de Saúde para aprender pelo menos uma noção, acessar material informativo e tudo mais. E aí, da mesma maneira, esse servidor tem que se dedicar a aprender. Da mesma maneira que o conselheiro também tem que se dedicar. Pode passar, por favor? Ah, mas como fazer tudo isso, hein, gente? Aí vocês estão vendo ali, ó, a palavrinha inicial, né? Aprender, 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 aprender. Nós vamos deixar essa apresentação aqui, já está salva no computador ali. A minha sugestão é que ela seja disseminada para todas as pessoas que estão aqui e outras que não puderam vir. Eu ainda estou devendo a eles, eu estou criando um grupo de WhatsApp do Ministério Público e todos os conselheiros para repassar esses materiais todos, vamos repassar de todas as palestras, nós vamos repassar por meio de WhatsApp, e-mails que as pessoas estão passando aí também, e outros meios também que a gente, porventura, tiverem sugestão, a gente tudo vai ser disseminado. Os vídeos também depois vão ser colocados no portal do Ministério Público, tentar colocar no portal da transparência da Prefeitura, então a gente estou devendo isso, mas eu já estou cobrando um astro aqui para ver se vai essa semana. Olha aqui, ó, nós estamos repetindo aqui itens que nós já discutimos. Ó, aprender sobre conferência, os princípios do SUS, sobre democracia, sobre participação social, mas aprender, aprender, aprender. Nesse sentido, em aprender, nós também somos eternos aprendizes, né? Cada vez que eu e Neuzinho, que a gente vai para o município, a gente aprende coisas, porque a forma como vocês estão organizados aqui, né? A gente vai olhando e aprendendo. E lá nós começamos a pensar, o Neuzinho me convidou para ficar junto com ele para escrever umas cartilhas, que é um passo a passo de organização e funcionamento, realização de eleição no Conselho, que o presidente vai colocar agora para validação dos conselheiros estaduais, aí a cartilha a gente pode socializar com vocês, tá? Distribuir. E tem a cartilha também de organização e realização da conferência municipal, da etapa municipal da conferência de saúde, que é um material didático bem no passo a passo mesmo, para ajudar, né? E a gente vai compartilhar isso com vocês. Essa cartilha validada, e a intenção é de depois, várias orientações que estão lá, pactuar com os municípios, e pactuado significa que vai seguir aquela orientação. Com certeza isso, tem uma cartilha que está em fase de estudo para ser feita, que é uma cartilha relativa à apreciação, forma de apresentação dos instrumentos de gestão no Conselho, porque é apresentado de um jeito que o conselheiro não entende, e forma de apreciação e deliberação desses instrumentos de gestão no Conselho. Essa está em estudo. Feito isso, esses documentos com certeza serão referências para o TCM e para o Ministério Público. Por exemplo, o método de realização de eleição em Conselho de Saúde. Está pactuado aqui, tem o método. Aí ele vai virar referência para o Ministério Público verificar se realizou a eleição seguindo aquele método ou não. E a partir daí o Ministério Público pode atuar para falar assim, não, isso aqui está pactuado, isso aqui tem força de lei e vocês desobedeceram. Entendeu? Então, a proposta estratégica do Conselho Estadual de Saúde é que a gente chegue nesse patamar de desenvolvimento. Muito bem, pode passar, por favor. Ainda, aprender os conceitos de
dos instrumentos de gestão. Plano de saúde, programação anual, relatório quadrimestral, os conceitos de governança interfederativa, os conceitos de descentralização, regionalização, regulação. Por que tem que aprender tudo isso? Porque tem que atuar na formulação da política de saúde que envolve tudo isso. Porque tem que atuar no controle da execução das políticas de saúde que tem tudo isso. Então tem que aprender um pouco sobre isso. Pode passar, por favor? Ainda, olha lá, o que nós falamos de manhã. Atuar nos processos de construção do mapa da saúde. Qual é o dado básico para fazer o mapa da saúde? São os dados que estão no sistema de informação de saúde. Aí lá tem o sistema que mostra os adoecimentos das crianças, das mulheres gestantes. Tem indicadores de tudo isso, tem dados de tudo isso. Então, são esses dados que começam a situação socioeconômica das pessoas, a situação de escolaridade, não sei mais o que, faixa etária. Tudo isso ajuda a fazer o mapa da saúde. Mas tem algumas coisas de risco à saúde que às vezes só a comunidade sabe, que não está no sistema. Então, os conselheiros, os representantes da comunidade, têm que discutir esse diagnóstico com os técnicos, para que os técnicos alonguem a percepção deles e aperfeiçoem o mapa da saúde e até ampliem o mapa da saúde. Um exemplo, eu tive numa conferência de saúde, numa região, a região sudoeste, em que estava considerando lá uma alta taxa de mortalidade materna. Por quê? Mulher de 19 a 49 anos, quando morre é considerada mortalidade materna, né? E aí eu fiquei impressionada, mas por quê? Né? Se tem o programa da mulher, que é que é referência, lembra ali que foi colocado que é referência no SUS, é porque a região tem muitos canaviais e tem muitas mulheres cortadoras de cana e elas eram ofendidas por cobra. Você acredita que era um dos casos maior de mortalidade materna? Pra você ter ideia. Então é coisa tão própria daquele município, daquela região ali, que quem vê de fora assusta. Eu, por exemplo, não tinha ideia. Hoje eu sei, né? Que é um dos casos que a política pública de saúde naquele município tem que fazer alguma ação para proteger aquelas mulheres. Então, provavelmente elas não usam perneiras. Olha só que coisa maravilhosa essa história. Olha só aqui. Eu fiquei nós estamos falando que nós temos que aprender a atuar no mapa, na construção do mapa da saúde. Problema, certo? Aí a Zélia contou a história aqui. Como é que a cabeça do técnico funciona? O técnico pega os dados que estão no sistema, mas ele não tem esse dado de risco lá, certo? Aí conversa com a comunidade, o representante da comunidade traz uma história dessa aqui. Qual que é a atitude diante disso? E como é que a gente resolve esse problema de risco? O conselho pauta lá e discute como é que resolve o risco. Exatamente. E como é que resolve o risco de uma situação dessa do canavial e do ataque ofídico? Como é que resolve? Principalmente para as mulheres. Né? EPI, gente. EPI. Ela não vai deixar de trabalhar. Nós não vamos revirar o mundo por causa disso. Ela está indo no habitat da cobra. Se ela tiver com a bota até o joelho e tiver com luva até o antebraço aqui, dificilmente ela vai ser ofendida. Vai alcançar ela. Aí, com isso, uma medida simples dessa, que é a obrigação do